Nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero convidar você para abrir a Bíblia no texto da campanha. Eu vou pedir para a Jennifer nos ajudar, Jennifer, trazendo os textos, porque hoje, queridos, eu quero que você compreenda muito o que está acontecendo aqui. Então a gente vai ler alguns versos, não tão somente explicar, mas vamos ler esses versos para que você possa compreender o que está acontecendo. Então um texto aqui e ali eu vou citando, porque tem um contexto do verso citado, e a gente vai estar fazendo uso dessa leitura. Por favor, Jennifer, coloca para a gente segundo livro dos Reis, capítulo 19, o verso 14. Eu vou fazer questão de, primeiramente, a gente ler esse momento da oração de Ezequias. Irmãos, eu já disse aqui domingo que para mim é uma das orações mais lindas da Bíblia. Eu fico admirado com as palavras, a oração de Ezequias. E certamente há muitas outras orações lindas na Bíblia, mas essa me chama muita atenção. Então, segundo Reis, capítulo 19, do verso 14, capítulo 19, do verso 14 ao 19. Olha só o que está acontecendo e a gente depois faz menção de todo o contexto. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e, lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel. Olha a oração deste rei, queridos, presta atenção. Ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obras das mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, sê servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Ore junto comigo. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Ó Deus, obrigado por estarmos aqui. Eu sei que somos tão pequenos e falhos, mas o Senhor é Deus e é grande. Ouve a nossa oração e abençoa com a tua palavra cada um de nós, aumentando, edificando a nossa fé, para que possamos experimentar as tuas maravilhas, abençoando o primeiro dia desta campanha, cada um de nós dos que aqui estão e daqueles que farão parte. Abençoa falando conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, como mencionado, Ezequias foi um rei no reino sul. Lembramos que o reino de Israel foi dividido, o reino norte, chamado reino de reino de Israel, e o reino sul, chamado reino de Judá. E é interessante que cada vez que um rei era levantado e coroado e aclamado rei, a Bíblia, nos livros de reis, no livro das crônicas, diz que fazia menção de uma rápida abordagem: e foi este rei reto aos olhos de Deus, mau aos olhos de Deus. Ezequias, queridos, foi um homem de Deus. Ezequias foi um rei temente ao Senhor, um dos reis do reino sul, do reino de Judá, muito usado por Deus. Ele foi um reformador,
um rei que se atentou em cumprir os mandamentos do Senhor, foi aclamado rei ainda muito jovem. Ele destrói os altares, porque perceba que entre o povo de Deus havia deuses que eram adorados, altares a deuses pagãos. Ele, como rei, autoridade, ele manda destruir todos esses altares, para que fosse adorado tão somente o Deus vivo, o Deus de Israel. Foi um reformador político, foi um homem de Deus, e a Bíblia claramente descreve, você vai ver isso no próprio capítulo anterior, o capítulo de número 18, que foi um rei. O verso 3 diz assim, que fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera seu pai. E descreve, queridos, as atitudes dele, tudo que ele fez. Foi um homem de Deus, um homem que serviu ao Senhor com retidão. E ele está num período em que o reino da Assíria está num grande império, prevalecendo, destruindo as outras nações. É interessante que no próprio capítulo 18 fala que o rei da Assíria invade o reino norte. Perceba, o reino norte era também o povo de Deus, porém um povo que se rebelou demais e se afastou do Senhor. A grande maioria de todos os reinos, de todos os reis do reino norte, foram reis maus, reis que não fizeram o que era do agrado de Deus. E por isso, é interessante que os versículos 11 e 12 do capítulo 18, do capítulo anterior, fala que Deus mesmo levanta o rei da Assíria para trazer como punição a assolação que estava fazendo no reino norte. Eles devastam o reino norte e leva cativo o povo de Israel. Então o império da Síria estava prevalecendo. Aonde eles iam, eles ganhavam a guerra. Aonde eles iam, eles derrotavam o inimigo. Aonde eles iam, o reino da Síria prevalecia. E aí chega um detalhe. Agora, o reino da Assíria se levanta contra quem? Judá. Contra o povo de Judá, e chega e cerca. Uma das táticas de guerra na época eram cercar as cidades, e iam cercando cidades fortificadas para enfraquecer aquele reino. E ele vem e quer dominar sobre o reino de Judá. E ele chega e traz um mensageiro. Agora, na ocasião, o reino da Síria é governado por Senaqueribe. E Senaqueribe necessariamente não está nesse momento em Judá, ou no reino de Judá. Ele envia um mensageiro, e o mensageiro, ele vai até o povo de Deus, e começa a falar na língua hebraica, na língua do povo, humilhando o povo de Deus, porque você vai ver isso no capítulo 18, dizendo o seguinte: olha, vocês estão pensando que o Deus de vocês vai livrar vocês? Não vai. Por onde nós temos passado, por onde a Síria, o Senaqueribe tem passado, tem destruído todos os deuses. Perceba bem, queridos, que a época antiga, toda a vitória era dedicada ao seu Deus. O Deus era nomeado o Deus da guerra, o Deus que dá a vitória. A vitória era tributada como louvor ao Deus a quem aquela nação servia. Então derrotar uma nação era dizer que o seu Deus era maior. Então essa questão de divindade era muito forte. E ele diz o seguinte: nenhum Deus de todas as nações por onde estamos passando foi capaz de nos livrar, e com vocês não vai ser diferente. Aí os mensageiros dos assírios, para que o povo que está na muralha, ouvindo o que vocês estão dizendo, não fique conturbado. Não, nós viemos aqui. E eles humilham, porque eles dizem de forma sarcástica: vocês que vão comer do próprio dejeto e vão beber da própria urina. Eles estão querendo afrontar. O Deus de vocês não vai livrar. É interessante que num primeiro momento Ezequias tenta fazer uma negociação, uma tática da época, porém essa negociação não dá certo. Ezequias recebe então o que? Uma carta. Carta essa, vinda de Senaqueribe, rei da Síria, afrontando. Você acha
que o seu Deus vai livrar vocês das minhas mãos. Perceba bem, queridos, que há um momento da primeira afronta quanto aos mensageiros, que ele já pede para que os seus o rei de Israel, o rei de Judá, Ezequias, pede para que os seus servos vão até quem? Nada mais, nada menos que o profeta Isaías, o grande profeta Isaías. Isaías que temos na Bíblia, o profeta messiânico. Eles eram contemporâneos. E ele diz: fala para Isaías a afronta, isso antes de receber a carta. Ele já busca o Senhor, você vai ver isso, porque nós vemos no capítulo de número 18, toda essa primeira afronta, todas essas investidas por parte, e aqui no verso 22, capítulo 18 diz: se porém me disseres, no Senhor, coloca para a gente, Jennifer, capítulo 18, versículo de número 22, capítulo 18, versículo de número 22, olha só, queridos: se porém me disserdes, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura, não é este aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém: perante este altar vos inclinareis em Jerusalém. O que Senaqueribe está dizendo? Você não tirou todos os outros altares e disse: vai adorar somente Deus vivo? Ele está afrontando: é esse Deus que você está dizendo, Ezequias, que vai livrar vocês? Olha o versículo agora de número 30, coloca para a gente, Jennifer, por gentileza. Versículo de número 30. Nem tão, porque ele está afrontando o povo, nem tão pouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Olha, e o que eles fazem? Envia os mensageiros para quê? Para que Isaías ore por eles. E Deus usa o profeta Isaías, dizendo: Deus está vendo, Deus vai cuidar, Deus vai guardar, Deus está com vocês, Deus está cuidando de vocês. O versículo de número 3 nos diz isso, de toda esta oração, esta confiança que eles estão tendo. Olha o versículo de número 6, coloca para a gente no capítulo 19, Jennifer, 19, capítulo 19, verso 6, olha só, queridos. E Isaías lhes disse, antes da carta, queridos: assim direis ao vosso Senhor, assim diz o Senhor: não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Próximo versículo: eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra, a espada o farei cair na sua terra. Palavra de encorajamento, fica tranquilo. Só que aí o que acontece? Vem a carta do rei da Síria. Você está pensando que Deus vai guardar? Está pensando que Deus vai livrar? Vocês serão exterminados. O rei da Síria até quis falar: se vocês quiserem ser os nossos escravos, nós vamos aceitar. Querem viver? Tornem nossos escravos, senão vocês serão massacrados. É quando então Ezequias pega essa carta e vai para o templo e faz a linda oração que nós lemos para meditar nessa mensagem. Queridos, tem muitos ensinamentos acontecendo aqui, muitos ensinamentos. A primeira lição que eu quero destacar para o meio e para o seu coração, a primeira lição que eu quero destacar para você nessa noite, diante dessa mensagem, diante dessa campanha, uma carta para Deus. Ezequias preferiu se dobrar diante de Deus a se dobrar diante dos homens. Ezequias preferiu temer a Deus a temer o rei da Síria. Ezequias preferiu confiar no Senhor a confiar no rei da Síria, a confiar no exército inimigo. Em quem nós estamos colocando a nossa confiança? Onde nós estamos depositando
a nossa confiança em quem nós estamos acreditando. Ezequias confiou no Senhor, ele colocou a sua fé em Deus. O povo estava, certamente houve um alvoroço na cidade. Mensagem ruim, querido, espalha rápido. Mensagem de medo, mensagem de tragédia, mensagem de problemas. Você acha que não causou um burburinho na cidade? Vamos morrer, seremos invadidos. Por onde ele tem passado, mas não há uma palavra: fica calmo, Deus está no controle, vai dar tudo certo. É assim que nós precisamos crer, irmãos. Será que nós estamos mais dando? Eu ouvi essa palavra hoje, queridos. Pare de dizer que você não consegue. Pare de dizer que não vai dar. Pare de dizer que não tem jeito. Pare de dizer que vai dar tudo errado. Você já tem o inimigo dizendo isso para você. O inimigo fala: você não presta, não vai dar certo, você é um fracassado. Pare de colaborar com aquilo que o inimigo quer para a sua vida. Não diz: vai dar certo, eu creio, Deus pode, eu creio, no nome. Para de dizer, não deixe, não some ao inimigo aquilo que ele quer para a sua vida. Acredite. Ezequias preferiu acreditar no Senhor. É interessante que aqui eu quero tirar a segunda lição. Quando for para ir falar com Isaías, ele mandou mensageiros. Quando foi para falar com Deus, foi ele mesmo ao templo. Bendito seja o Senhor. Eu vou repetir. Quando ele enviou mensageiros ao grande homem de Deus, Isaías, ele mandou mensageiros. Mas quando era para falar com Deus, ele mesmo foi ao altar, ele mesmo foi ao templo, ele mesmo foi buscar o Senhor. Deixa eu dizer algo para você: não tem problema pedir oração, peça oração, é bíblico. Paulo, o grande apóstolo Paulo fez isso. Mas não deixe de se achegar ao Senhor. Ezequias nos traz esta segunda lição. Não tem problema pedir oração, eu repito, mas você pode se achegar ao trono da graça, a fonte inesgotável, ao trono de onde flui todo o poder e toda a autoridade que provém do Senhor, o grande Criador dos céus e da terra. Ezequias foi para a presença de Deus, Ezequias foi para o templo. Eu disse para você: venha na campanha. Não tão somente peça para que outros orem por você, não tão somente peça para que outros, se não pode vir, não pode, não, amém, mas se você pode, vá, queridos, faça como Ezequias, vá para o templo, vai chorar, vai clamar, vai rasgar o seu coração diante do Senhor. Esses dias o Jean pregou aqui, Ana foi para onde? Para os pés do Senhor, orar, chorar: Senhor, me dá um filho, clamar. Queridos, nós temos esse privilégio de ter o véu rasgou, nós podemos adentrar o trono da graça, e achar graça e sermos ajudados em tempo oportuno, diz a palavra de Deus. Ezequias, ele foi para o templo, irmãos, ele pega a sua carta, e deixa eu dizer algo para você. Você acha que Ezequias não estava com medo? Sabe, irmãos, às vezes tem pessoas que olham para uma pessoa que enfrentou um grande problema: mas você não teve medo? Há uma frase que diz o seguinte: coragem não é a ausência de medo, é a superação do medo. Não pensa que alguém corajoso não tem medo, é dominar o medo e não ser dominado por ele. Você acha que Davi não bateu o coração forte quando ele foi enfrentar o Golias, irmãos? Porém a coragem nos faz superar, prevalecer. Ezequias também estava desesperado. A oração mostra a sua preocupação, porque ele sabe que por si só não tinha capacidade de prevalecer contra o exército da Síria. Então veja bem, não tem problema ter medo. O problema é você deixar ser levado pelo medo. O problema é o medo dominar você. Então, mesmo que o medo venha, diga ao medo: eu vou vencer, maior é aquele que está comigo, maior é o Deus que eu sirvo, maior é o Senhor na minha vida, e supere o medo, pelo poder que há no nome de Jesus. E Ezequias vai, irmãos, ele vai para o templo e vai rasgar o seu coração, ele vai buscar ao Senhor, ele vai clamar a Deus.
Ele está fazendo isso. Ele tem medo, ele tem preocupação, ele sabe das suas limitações, ele sabe do império que é a Síria naquela ocasião. E ele vai e leva a carta. Quem sabe trêmulo, angustiado, chorando, nervoso, preocupado. É rei, estava sobre os seus ombros todo o peso da acusação, da afronta. Ele estende perante a Deus e começa a fazer aquela oração lindíssima ao Senhor. Deus. E perceba que ele começa a orar. E aqui eu trago o terceiro ensino para o seu coração, muito importante para nós essa campanha. Ezequias sabe quem é o Senhor. Ezequias conhece quem é Deus. Você conhece a Deus? Você sabe quem é o Senhor? Quando nós sabemos quem é Deus, ainda que o problema venha, eu posso, e assim você também, todos nós podemos dizer como Paulo: eu sei em quem eu tenho crido. Bendito seja o Senhor. Ezequias sabia quem era Deus, ele sabia quem era Senaqueribe, mas sobretudo ele sabia quem era o Senhor. Você sabe quem é e qual é o seu problema, mas saiba acima de tudo quem é Deus. Você conhece a Deus, você conhece o Senhor. E Ezequias toma aquela carta de afronta que diz: nós passamos, nós derrotamos todos os deuses. E Ezequias começa a orar, e sabe qual é a oração de Ezequias? É de exaltação, é de tributo, é de honra, é de majestade, a glória divina ao Criador, porque ele diz: ó Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, perceba bem, somente o Senhor é Deus, não há outro. Todos os reinos da terra foi o Senhor quem fez, o Senhor criou. Deus está sendo tributado em louvores e glória através da oração. Ele sabe quem é Deus, ele sabe o tamanho do seu problema, mas ele sabe o tamanho do seu Deus. E ele clama por misericórdia, queridos. Ele fala: Senhor, eu sei quem o Senhor é. Agora, diante de tua majestade, abre, Senhor, os teus ouvidos, ouve a nossa oração. Perceba o clamor: abre, Senhor, os teus olhos e vê. Não é que Deus é cego, irmãos, não é que Deus é surdo. É o clamor, é o desespero, é a oração. Abre, Senhor, porque ele diz aqui, ele está lendo a carta, ele está falando, está aqui, Senhor. Olha o versículo de número 16. Ouve as palavras de Senaqueribe. Coloca para a gente, Jennifer, versículo de número 16. Ouve, Senhor está aqui, afrontando o Senhor, zombando do Senhor. Ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar. Ezequias está dizendo: não é uma afronta a mim, é uma afronta ao Senhor. Pode deixar o versículo colocado. Lembra de Davi? Eu citei aqui Davi, cito pela segunda vez. Quando ele vai enfrentar o gigante: quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o Deus vivo de Israel? Quem ele pensa que é? Davi, ele está indo para a briga confiando quem é o Senhor, não quem é o seu poder. Ele era nada comparado a Golias. É por isso que ele diz: embora você venha contra mim com lanças, com espada, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Aí Ezequias continua com a declaração da carta. Olha o verso de número 17. Verdade é, Senhor, ele diz: é verdade que os reis da Síria assolaram as outras nações e as suas terras. É verdade, eles têm conquistado, está prevalecendo. Olha o próximo verso, 18. E lançaram seus deuses de letra minúscula. Muitas nações, muitos deuses, porém não era um Deus verdadeiro. Venceu, derrotou, assolou, porque não era Deus de verdade. Eram obras das mãos dos homens, madeira, pedra. Por isso que eles foram destruídos. Aí o versículo de número 19. Agora, pois, ó Senhor, o Senhor é diferente. O Senhor é o nosso Deus, de letra maiúscula. O Senhor é um Deus criado por mão de homens. O Senhor não é um Deus inventado. O Senhor é o Deus eterno,
Queridos, Deus não se cria, Deus é eterno. Como assim? Não tem explicação. É fé, é crer. Nós cremos na eternidade, na transcendência de Deus, na nossa incapacidade de explicar quem Ele é na sua plenitude. Ele é Deus. Ser servido, Senhor, de nos livrar da sua mão, e todos os reinos saberão que somente, não há outro Deus como o Senhor. Aleluia. Ele orou, ele apresentou a sua carta, o seu pedido a Deus. Aí, queridos, Deus levanta de novo o profeta Isaías. Segunda vez que Deus vai usar Isaías, no mesmo cenário. Aí vem uma outra declaração linda, queridos, aí que eu quero ler com vocês também. Versículo de número 20. Perceba, depois da oração. Nós estamos aprendendo isso hoje, porque Ezequias, ele, diante de tudo que ele estava passando, queridos, como nós estamos aqui refletindo, como nós estamos aprendendo, ele foi até o Senhor, ele acreditou no Senhor, ele confiou em Deus. Aí Deus dá a resposta. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: oh, coisa boa, como é bom quando Deus fala com a gente, irmãos. E eu sei que Deus está falando com vidas aqui nessa noite, amém, irmãos? Deus está falando com vidas aqui nessa noite. Assim diz o Senhor, Ele está falando com você. E aqui diz o texto: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Isaías, porta-voz de Deus: o que me pediste acerca de Senaqueribe, eu ouvi. Aleluia. Deus ouve o que você vai pedir. Deus está ouvindo. E Deus, Ezequias, eu ouvi a sua oração. Olha o versículo de número 21, Deus dizendo, irmãos: e esta é a palavra que o Senhor falou dele. Dele quem? Da parte de Deus. A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Em que sentido? Ô Senaqueribe. Versículo 22. A quem afrontaste? A quem blasfemaste? Contra quem levantou a voz e ergueste os teus olhos altos? Contra o santo de Israel? Por meio de teus mensageiros afrontaste o Senhor. Deus está falando, não foi uma afronta a Ezequias, foi uma afronta a mim. Deus comprou a briga, irmãos. É Deus quem está na peleja, é Deus quem vai guerrear. Mas por quê? Porque Ezequias buscou o Senhor. E aí diz o versículo 23 em diante: com a multidão de meus carros subo ao alto dos montes e ao lado do Líbano, e cortarei os altos cedros e as suas mais formosas faias, e entrarei nas suas pousadas extremas, até no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi água estranhas, e com as plantas de meus pés secarei todos os rios dos lugares fortes. Porventura não ouviste que já dantes fiz isso, e já desde os dias antigos o formei? Agora, porém, fiz vir para que fosses tu que reduzisses as cidades fortes a montões desertos. Por isso os moradores dela, com as mãos encolhidas, ficaram pasmados e confundidos. Eram como a erva do campo, e a hortaliça verde, e o feno dos telhados, e o trigo queimado, antes que se levante. Porém, o teu assentar, o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim, eu o sei. Olha o versículo de número 28, queridos, preste bem atenção. Por causa do teu furor contra mim, quem está falando é Deus, e porque tua revolta subiu aos meus ouvidos, perceba, quem está falando é o Senhor. Portanto, porei um anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho onde vieste. Aleluia, aleluia. Eu sei que é uma palavra um tanto estranha para a gente, anzol no nariz, freio na boca. Deus está dizendo o seguinte: você pode até tentar vir contra, não vai prevalecer. Por onde você veio, você vai voltar. E olha ainda, e que diz
o versículo de número 29. E este versículo de número, um pouquinho mais para baixo, querido, versículo de número 32. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade. Perceba bem, não vai entrar, mas fique tranquilo. Nenhuma flecha, diz o texto, nem flecha alguma chegará. Perceba isso, nem alguma flecha, não vai entrar. Vai para flecha, também flecha não vai chegar. Nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. O que era tranqueira, queridos? Sabe, quando se chegava na muralha e ia construindo obstáculos para que pudesse romper as muralhas? Também não vai acontecer. Isso não acontecerá. Verso 33: pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor. 34: porque eu ampararei a esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Bendito seja Deus. Deus entrou na peleja, irmãos. Você quer que Deus peleje em seu favor? Você quer que Deus guerreie a sua guerra? Você quer que Deus peleje em seu favor? Faça como Ezequias. Deus está falando isso aqui. Aí então, se você não conhece o texto, como termina a história, você pergunta: e o que aconteceu? Vamos ver o que aconteceu? Problema, um grande império, uma nação que estava destruindo todo mundo, só que agora chega e afronta Deus vivo, e Deus fala: aqui não. Aí o versículo de número 35 diz o seguinte, veja bem, queridos, 35, olha só: sucedeu, pois, que naquela mesma noite, olha a providência de Deus, enviou, o que enviou, queridos? O anjo. Perceba bem, é um anjo só, singular. Deus não enviou os anjos, mas o anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios, olha a quantidade, a 185 mil deles, quase duas vezes a população de Assis, e feriu no arraial dos assírios 185 mil deles. E quando se levantaram pela manhã, eis que todos eram campos mortos. Eles nem sequer precisaram sacar a espada, porque Deus enviou o anjo, um único anjo, e desbarateou, destruiu todo o exército inimigo, e o nome do Senhor foi glorificado. Bendito seja Deus. Deus entrou com providência. Deus falou: vai lá, anjo, estão se levantando contra mim, mas não vai prevalecer. Zombaram de mim, mas não vai ficar assim. O meu servo orou, o meu servo clamou, e Deus interveio, queridos. Que coisa linda. Que o Senhor esteja entrando com providência na sua vida. Você está perguntando: e Senaqueribe? Vamos continuar para a gente concluir e orar? A profecia diz: vai voltar pelo mesmo caminho. Versículo de número 36 diz: então Senaqueribe, rei da Síria, partiu. Ele ficou vivo naquela ocasião. Foi e voltou, e ficou em Nínive. Olha a situação. E sucedeu o que? Estando ele prostrado na casa de Nisroque, o seu Deus, ele foi clamar, a orar ao seu Deus. Eu não estava dando vitória? Só que ele não tinha lutado contra o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o nosso Deus. E olha a situação, queridos. Enquanto ele estava orando ao seu Deus, Adrameleque, Sarezer, seus filhos, o feriram a espada. Porém eles escaparam para a terra de Ararate, e Esar-Adom, seu filho, reinou em os próprios filhos tiraram a vida de Senaqueribe, porque Deus julgou aquela causa. Queridos, vale a pena confiar no Senhor,
vale a pena acreditar, vale a pena saber. Ele soube quem era o Senhor, ele buscou a Deus, ele clamou ao Senhor, ele, enfim, estava com a carta nas mãos, clamando, buscando, acreditando. Será que você pode se colocar em pé na presença de Deus? Será que você pode pegar a sua carta neste momento? Nós vamos orar, irmãos. Deus entrou com providência, Deus operou um milagre. Deus, pode colocar esse louvor, não sei se está no jeito. Presta atenção nesse louvor, queridos, ele é justamente uma mensagem sobre essa canção. Pegue a sua carta. Oh, aleluia, Jesus. Se levanta para intimidar, dizendo que o Senhor não me livrará. Mas uma coisa eu faço, venho a ti em pano de saco, te apresento meu clamor. Aleluia, Jesus. Dias de angústia, de perseguição, dias de vergonha, mas sei que o meu Deus não é como Ele não é, queridos. feitos por mãos. Aleluia. Abre os teus olhos, Senhor, e vê, Criador dos céus e da terra. Ele é Deus. Salva-nos das suas mãos agora, que todos saibam que Aleluia. só o Senhor é Deus. Aleluia. Sim, Jesus. Dias de angústia, de perseguição, dia de vergonha, mas sei que o meu Deus não Ele não é, aleluia. feitos por mãos. Abre os teus olhos, Senhor, e vê, Criador dos céus e da terra. Aleluia. Salva-nos das Você suas pode crer mãos nisso? agora, que todos saibam que só Aleluia. o Senhor é Deus. Aleluia. Perceba isso, queridos. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Ele é o teu Deus. Ouvi, filho meu, É ouvindo a sua oração. que fizeste a mim. Aleluia. Eu defenderei tua vida e te salvarei por amor de mim. E acertando o inimigo, Aleluia. digo assim, não corres perigo. Aleluia. Ó filha de Sião, despreza e zomba do inimigo enquanto ele foge. Não foi contra ti que blasfemou ou levantou a voz arrogante. Porém o anzol no seu nariz e o freio na sua boca, e o farei voltar Aleluia. por onde veio, e contra ti nenhuma flecha atirará. Oh, glória a Deus. Creia nisso em nome de Jesus. Despreza e zomba do inimigo enquanto ele foge. Não foi contra ti que blasfemou ou levantou a voz arrogante. Porém o anzol no seu nariz e o freio na sua boca, e o farei voltar por onde veio, e contra ti Nenhuma flecha, queridos. Aleluia. Deus é Deus de vitória nas nossas vidas. Sou Deus que dá vitória. Na minha e na sua vida. É Deus de vitória, queridos. Em nome de Jesus. Busca o Senhor. Ele dá vitória. Pegue a sua carta neste momento. Você vai orar ao Deus vivo. Você vai orar ao Deus do impossível. Deus está ouvindo. Fala para Ele, fala para Ele. Você pode apresentar ao Senhor a sua carta, seu pedido. Comece a falar, chore, rasgue o seu coração. Comece a orar ao Senhor em nome de Jesus. Comece a falar, fala para Ele. Olha, Senhor. Meu Deus, cada carta aqui, Senhor, a minha carta, os meus pedidos, os meus irmãos. Olha, Senhor, atenta-te, ó Deus.
Nós oramos, Senhor, olha para as nossas vidas, olha, Senhor, para cada pedido, tem misericórdia, começa a operar agora o milagre, envia, Deus, o teu anjo e opera curas aqui nesta noite, opera o livramento aqui nesta noite, opera a salvação, opera a provisão, opera o livramento, escape, a bênção, a cura, a provisão. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Deus de milagres, o Senhor é o Deus do impossível. Eu creio, Senhor. O Senhor está respondendo, olha para as nossas vidas, cada carta, Senhor, cada pedido, cada necessidade. Tu és conhecedor do que os teus filhos, quem sabe quem entre nós aqui escreveu a carta em lágrimas, escreveu a carta enquanto chorava, porque o Senhor sabe da angústia, o Senhor sabe da dor, o Senhor sabe do problema, o Senhor sabe da luta. Peleja pelo teu filho, julga esta causa. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus e não há outro. E é o Senhor que invocamos, é o Senhor que clamamos, é o Senhor que pedimos, orando, crendo, clamando, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Primeiro dia, Pai, apresentamos esses pedidos, essas cartas, Deus, as nossas vidas ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Você que crê no seu milagre, aplauda o nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno, Ele é merecedor. Oh, aleluia, graças a Deus, graças a Deus. Quantos estão crendo no milagre na sua vida? Diga amém. Amém, Deus seja louvado. Querido, quantos ensinamentos Deus tem para nós através da vida deste homem. Queira o Senhor continuar falando conosco, abra o seu coração, e eu sei que Ele vai continuar falando, e que Deus esteja abençoando a sua vida mais e mais. Pode ficar em pé, a gente vai orar agradecendo, encerrando este primeiro dia da campanha, mas lembra da oração diária. Amanhã, ora de novo, pega a sua carta, lá no seu quarto, onde você estiver, você vai guardar no meio da sua Bíblia, na sua bolsa. Não joga não esquece não, apresenta ao Senhor, apresenta, coloca diante de Deus, crê que Deus está ouvindo, crê que Deus está entrando com providência, crê que o Senhor está operando o milagre nas nossas vidas, em nome de Jesus. Faça isso amanhã, sexta, sábado, domingo, terça, segunda, terça, quarta, aí na quinta, de novo, traz a sua carta, vamos orar junto, mas faz que nem Ezequiel, vai para o templo, vai orar, vai buscar. Ele conhecia Deus, ele se achegou diante do Senhor, e Deus operou, como vemos, um grande milagre, uma grande vitória. Eles nem sequer empunharam a espada, e o exército inimigo foi derrotado, e o nome do Senhor foi glorificado. Que assim também Deus seja glorificado na sua vida.